Senhor esteja convosco. E de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados do céu, chegamos então ao domingo da Ascensão, a Ascensão do Senhor, quando o Senhor sobe ao céu. Veja o que nós lemos na leitura dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, né? Ele diz assim: foi aos seus apóstolos que Jesus se mostrou vivo depois da sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante 40 dias, desde o dia da Páscoa da Ressurreição até o dia da Ascensão, são 40 dias, assim como foram 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto se preparando, como foram 40 dias e 40 noites de dilúvio, como foram 40 anos do povo atravessando o deserto, esse número pleno da Escritura Sagrada. 40 dias depois da ressurreição, antes de voltar ao céu, Jesus ficou tendo contato com os seus discípulos para dar para eles as últimas orientações, para falar para eles. E hoje, no dia da Ascensão, no dia que o Senhor volta ao céu, Lucas, que escreve os Atos dos Apóstolos, lembra para a gente, foi aos seus discípulos que Jesus se mostrou vivo. E hoje, olha que interessante, durante uma refeição, Jesus deu para eles esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. Qual que é a promessa do Pai, meus irmãos, que Jesus pede que eles fiquem esperando? O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Olha o que Jesus diz: não vos afasteis de Jerusalém, esperai a realização da promessa da qual ouviste falar. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. O batismo antes de Jesus era na água. Com Jesus, quando Jesus volta ao céu, o batismo no Espírito Santo. O texto do Evangelho, o Evangelho de que nós lemos hoje, o evangelista Lucas, diz para a gente, aí é Jesus Cristo falando, né? Jesus diz para os seus discípulos: vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vocês aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Jesus Cristo pede que os discípulos fiquem esperando em Jerusalém, até que sejam batizados no Espírito Santo. O que é essa Jerusalém? Do tempo de Jesus era Jerusalém, a cidade onde tinha um templo. A nossa Jerusalém, quando a gente lê, por exemplo, o livro do Apocalipse, e João está vendo a Jerusalém celeste, o que é essa Jerusalém? Essa cidade santa é a eclesia, povo amado de Deus, é a igreja. Quando Jesus Cristo pede para os seus discípulos, dá para eles essa notícia, ele está, antes de voltar para o céu, ele quer fazer esse pedido para os discípulos, e ele pede que os discípulos esperem em Jerusalém, até serem batizados, porque é em Jerusalém que eles vão receber o batismo no Espírito Santo. O que serve para mim e para você hoje? Que nós devemos esperar, estar atentos, reunidos em Jerusalém,
A nossa Jerusalém é a igreja, e é aqui na Jerusalém que nós recebemos o batismo no Espírito Santo. É aqui na igreja que vai ser cumprido, Deus vai cumprir a promessa. Veja que Jesus Cristo encontrou eles reunidos numa refeição. Nós nos reunimos na nossa Jerusalém para a refeição eucarística. É aqui que o Senhor nos encontra. Veja, é muito interessante a gente entender isso. Eu peço que todos nós tentemos entender, assimilar no coração, porque muitas pessoas estão sendo enganadas, especialmente agora depois da pandemia, achando que a gente pode ser igreja, pode ser eclesia sozinho, isolado em casa, sem participar da Santa Missa. E Jesus Cristo pede que eles se encontrem reunidos em Jerusalém, ficar em Jerusalém para que se cumpra na tua vida a promessa de receber o Espírito Santo. É na igreja em comunhão, em torno da refeição eucarística que é Jesus, é em torno da palavra que é Jesus que se cumpre a promessa. Então hoje, no dia da ascensão, no dia em que Jesus volta para o céu, Ele deixa para a gente essa missão, porque Ele diz: permanecei em Jerusalém, lá vocês serão revestidos da força do alto. Para quê? Para que vocês sejam testemunhas de tudo isso. Veja, Jesus vem a este mundo com a missão de nos redimir, de nos salvar. Agora Ele volta para o céu, mas antes de voltar para o céu, Ele pede que aqueles que Ele ama, que Ele quer que continuem a igreja, permaneçam reunidos para irem em missão. Jesus volta, Ele encerra a missão dele aqui nesta terra, e agora os discípulos que Ele juntou, esses vão continuar a missão de Cristo, sendo testemunhas de tudo isso, né? De tudo isso que nós ouvimos no texto do Evangelho. Então, sereis testemunhas de toda essa graça, de tudo aquilo que vocês viram acontecer, de que Jesus está vivo. Quando os discípulos ouvem isso de Jesus, eles se alegram, voltam e todos os dias estão no templo bendizendo a Deus, cheios do Espírito Santo. Encerra a missão de Jesus Cristo e começa a missão dos discípulos. É a nossa missão, a missão de sermos testemunhas. E é para isso que Ele nos capacita com o seu Espírito Santo. Por isso que Ele deixa a igreja, para que a gente se reúna na igreja, na assembleia, na eclesia, para que aqui, cheios do Espírito Santo, a gente saia para testemunhar. É o que Ele espera de nós, que a gente, cheio do Espírito Santo, dê testemunho dEle, das coisas que Ele fez. De agora até o dia de sábado, de domingo que vem, que é o dia de Pentecostes, acontece essa grande reunião dos discípulos. Hoje Jesus sobe ao céu, ascende ao céu, pede que os discípulos fiquem reunidos em Jerusalém, e eles ficam na igreja, rezando a sua novena, até que venha sobre eles o Espírito Santo. E aí, cheios do Espírito Santo, eles saem para testemunhar. É isso que Ele espera de nós, que a gente também, cheios do Espírito Santo, demos o testemunho do amor dEle na nossa vida. Que a palavra de Deus, irmãos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.